É muito importante para vocês que estão nos ouvindo que troquem o arroz branco pelo arroz integral e que troquem o pão de farinha comum, o bolo, a bolacha, como esse bolo que foi feito aí, pelos bolos com farinha de trigo integral, que pode ser misturada com outras farinhas de cereais integrais, como farinha de centeio, como aveia. Isso é um ponto fundamental. Como nós já havíamos falado aqui, Rita Maria, 7 pesquisas longas, todas elas concluíram que pessoas que comem arroz integral, pessoas que comem pães, massas com farinha de trigo integral, têm significativamente menor incidência, menor risco de doenças cardiovasculares. O que são doenças cardiovasculares? É o infarto, é o derrame cerebral, que causam a morte de 17 milhões de pessoas por ano. Quando refinaram os cereais, tiraram o farelo, tiraram o germe, só ficou miolo, o amido, o endosperma. Em consequência da espoliação em proteínas, complexo B, ferro, cálcio do cereal, do arroz e do trigo, houve um aumento em 50% no consumo de carne, houve o início da moderna indústria dos laticínios, dos queijos, manteiga, para compensar o enfraquecimento dos cereais, e a alimentação que tinha 10% de gordura e prevalentemente poli não saturada, ficou com 50% de gordura das calorias totais ingeridas, prevalentemente saturada. E as gorduras saturadas vão obstruindo traiçoeiramente, sem que você perceba, as suas coronárias, as suas artérias cerebrais, as suas artérias pudendas, que vão lhe dar a ereção, o relacionamento sexual, as artérias ovarianas, e você vai sendo obstruído cada vez mais. Sem contar que gorduras saturadas fazem a mulher produzir mais estrógenos, mais hormônios femininos para consumir o colesterol, porque o colesterol é a matéria-prima para a formação de estrógeno. Para a mulher não ter infarto, ela produz mais estrógeno, mais hormônio feminino para consumir o colesterol, e ela realmente, geralmente, não tem infarto até os 37, 40 anos. Quando entra na menopausa, já não consegue consumir o colesterol, produzindo hormônio feminino, e passa a ter infarto igual ao homem. Então tá aí, pessoal, cereais integrais, arroz integral, pães integrais. E para passar no pão, ao invés de um produto gorduroso, com gorduras saturadas, que são os lácteos, um patezinho de soja, um patezinho de grão de bico, e você estará muito bem nutrido. E as carnes, a menos gordurosa, a menos prejudicial, é a carne de peixe ou eventualmente de frango, mas em pequenas proporções. Então, esse padrão alimentar que nós fazemos coincide com uma menor sobrecarga para o aparelho imunológico. Os alimentos que desencadeiam anticorpos contra o próprio corpo e estabelecem padrões de doença, como a diabetes, a tiroidite autoimune de Hashimoto, as artrites autoimunes e outras doenças como a psoríase. Então, você deve fazer o seguinte padrão alimentar. Pela manhã, não use leite. O leite é um alimento destinado a um outro animal e você desencadeia anticorpos contra o leite que podem prejudicar o seu próprio corpo. Então, um prato de aveia com granola, né? Depois um sanduíche de pão integral com queijo de soja, o patezinho grão de bico. Não esqueça de usar o trigo germinado, que o trigo germinado tem bactérias que provavelmente produzem vitamina B12 no seu intestino. E você, no almoço, arroz integral, feijão, saladas, peixe, frutas. O peixe não há necessidade de ser diário. Então, a conclusão desta pesquisa é que, se substituindo o arroz branco pelo integral e substituindo a farinha de trigo branca pela integral junto com a farinha de cevada, pode ser também centeio, a pressão arterial se reduz significativamente. E os autores referem que, como nos Estados Unidos existem 50 milhões de pessoas com hipertensão, existe um estudo de Framingham,
um estudo muito extenso com uma população muito grande, de 100 mil pessoas, aonde se concluiu que 90% das pessoas que não têm pressão alta com 55 anos, 90% irão ter pressão alta após os 55 anos. E os autores afirmam que várias pesquisas demonstram que o uso do arroz integral e da farinha de trigo integral, além de reduzir a pressão, a hipertensão, previne o derrame, previne o infarto e previne a diabetes. As pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, elas sabem que é muito fácil trocar o arroz branco pelo arroz integral. Você pode comprar num supermercado, numa loja de produtos naturais, num estabelecimento de produtos japoneses, você pode comprar no mercado municipal, aonde você quiser, não é, Rita Maria? Em Campinas tem lugares onde o arroz integral não é muito caro. Para você fazer o arroz integral é fácil, tempere com sal marinho, tempere com os temperos normais, cozinhe 15 minutos em fogo baixo e depois desligue o fogo e deixe 15 minutos com ele abafadinho. O arroz integral é fácil de introduzir. Se você introduz o arroz integral na sua vida, na vida da sua família, introduza também o sal marinho. Mas é difícil de você introduzir o pão integral, porque não existe pão integral no comércio. Eles põem o rótulo de integral e põem somente 10% de farinha de trigo integral, no máximo 20%. E 90% a 80% é farinha branca. Então não tem nenhum efeito protetor para a saúde. Então até que surjam no comércio pães integrais que sejam integrais, eles só fazem isso porque a legislação brasileira, as leis, são falhas e permitem que eles façam isso. A lei brasileira define pão integral como um pão que tem uma certa porcentagem de farinha integral, mas é uma lei antiga, quando não se sabia a importância para a saúde das farinhas integrais. Então, enquanto não surge um pão 100% integral, você terá, para o bem da sua família, para a sua saúde, que fazer o pão em casa, que é isso que nós ensinamos aqui através da Maria, aqui na revista, no livro. Nós temos as receitas do pão. Se você faz um pão integral, você vai fazer um bolo, você vai fazer uma bolacha, uma pizza. Aliás, Maria, para a semana que vem eu queria sugerir uma pizza, que é uma delícia, com farinha de trigo integral, como ela faz em casa. Em casa ela faz a pizza, não dura 1 hora. O pessoal detona a pizza inteira e é muito saudável. A primeira mudança significativa que você vai perceber é a mudança de hábitos intestinais. Os hábitos intestinais, eles ficam muito fáceis e muda totalmente, melhora totalmente os hábitos intestinais. Você pode comer de tudo, arroz integral, feijão, legumes, verduras, um peixe, um frango, uma fruta, mas use os cereais integrais. E é evidente que os alimentos ricos em gordura saturada, que são os queijos, as carnes, devem ser restringidos. Por isso que a gente sugere aqui que se substitua queijo de vaca, que tem muita gordura saturada, que vai entupir artérias progressivamente, que se use o queijo de soja, o patê de grão de bico ou qualquer outro produto para substituir os lácteos, porque eles são riquíssimos em gorduras saturadas e são relacionados com infarto, são relacionados com diabetes e também com aumento no risco de vários tipos de câncer de disco. Bom, em primeiro lugar, você tem que estar sendo acompanhada por um excelente ortopedista de sua confiança ou um neurocirurgião para ele verificar se a hérnia de disco não é um caso de cirurgia. Quando você muda para cereais integrais, como nós sugerimos aqui, quando você diminui as proteínas animais, diminui carnes, usa mais arroz integral com feijão, que tem todas as proteínas, você está se mineralizando, está mineralizando o seu organismo. Eu tenho uma paciente aqui de Campinas que me procurou há vários anos. Ela falou, eu tenho 2 hérnias de disco, eu estou naquela, opera, não opera, né? Eu falei, opera, minha filha, opera, porque o que uma alimentação vai fazer para uma hérnia de disco? O disco se deslocou do lugar. Não, doutor, primeiro eu vou tentar a sua alimentação. E ela ficou boa. Ela, não sei como, essa alimentação, ela retém o cálcio, evita perdas de cálcio e outros minerais pelo excesso de proteínas animais, perdas de cálcio pela urina. Então, essa senhora teve uma recuperação de uma doença osteoarticular de coluna. E quanto à diverticulose,
A diverticulose existe por falta de fibras. 30% dos americanos têm diverticulose. A diverticulose é reproduzida em animais, em cobaias, quando se dá poucas fibras na alimentação. E as fibras estão nos cereais. Legumes, verduras, frutas têm pouca fibra. Use esta alimentação, minha filha, esta que está na revista, página 8, no livro, página 28, que você terá uma grande melhora da diverticulose. Diverticulite é quando a diverticulose perfura. Aí já precisa de uma hospitalização, sempre precisa de segmento médico, mas paralelamente mude a alimentação que você terá resultados. Você vai tirar a causa, cessa o efeito. Meu anjo, o arroz integral abaixa o colesterol. O arroz branco não abaixa. A farinha de trigo integral para o pão, bolacha, bolo, abaixa o colesterol. A farinha branca não abaixa. Aí está a resposta. Você tem que trocar o arroz e trocar a farinha de trigo pelos integrais. Com relação à hepatite C, eu tenho uma notícia maravilhosa. Esta alimentação que recomendamos com cereais integrais, com queijo de soja, ela é mais rica em nutrientes. Existem 10 nutrientes para uma boa imunidade, para que o linfócito T, o linfócito T killer, que mata o vírus, e o linfócito T helper, que ajuda a matar o vírus, o linfócito ele é ativo, ele é impermeável ao vírus se tiver 10 elementos nutritivos em grande quantidade. Selênio, zinco, vitamina C, vitamina A, vitamina E, arginina, metionina, cisteína, ácido fólico e complexo B. São os 10 nutrientes para a destruição do vírus. Rita Maria, a minha esposa, ela é diretora de um posto de saúde da Prefeitura de São Paulo. E existe um funcionário lá que trabalha há 30 anos, é um funcionário que trabalha com informática e ele está com hepatite C. Então ela deu meu livro para ele começou a seguir as recomendações do livro. Depois ele foi ao consultório, ficamos 2 horas conversando e instituiu-se esta alimentação do livro para esse senhor. E a minha mulher me contou há uns 2 dias atrás que ele estava muito feliz porque deu ausência de vírus nos últimos exames que ele fez. O chá verde é muito concentrado em flavonoides. Ele tem 4 vezes mais flavonoides do que os outros chás. O flavonoide do chá verde, que se chama galato de epigalocatequina, destruiu células cancerosas de câncer de mama, de próstata, de fígado, de cérebro. Portanto, os chás são todos saudáveis e é um elemento a mais contra o câncer. O flavonoide do chá verde também é antioxidante nas artérias, colaborando para a redução da arteriosclerose. O trigo é muito rico em minerais, em vitaminas, em substâncias contra o câncer. Mas quando ele é assado, cozido, ele perde parte dessas substâncias. Se ele está começando a germinar, ele é muito rico nessas substâncias nutritivas e terapêuticas. Mas quando ele está germinando, ele é molinho, ele é macio e adocicado. Então você deve incluir o trigo germinado no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Ele é muito rico em vitaminas de complexo B, ácido fólico. Para germinar é facílimo. Deixa um dia de molho e depois tira a água e deixa 2 dias úmido. Ele começa a germinar. É um alimento muito rico, muito nutritivo e muito rico em minerais, principalmente, e em substâncias que destroem o câncer, como pentosan, ácido glutâmico, ácido fólico. São substâncias que em laboratório e em pesquisas em animais comprovaram reduzir, destruir células cancerosas. O tofu você pode comprar em lojas de produtos japoneses, eles fazem o tofu tradicionalmente. Use o tofu de manhã, use uma sopa onde você põe um pouquinho de tofu, de queijo de soja, à tarde, à noite, e use o arroz integral e a farinha de trigo integral, que tanto os produtos da soja quanto os cereais integrais têm isoflavonas, uma grande quantidade de isoflavona, mas que tem uma fraca ação no organismo, mas o suficiente para evitar
os sintomas, os distúrbios da menopausa.